Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. O programa de hoje vai falar sobre a saúde mental dos policiais. O número de policiais que tiram a própria vida é maior do que os que morrem em serviço. O atual crescimento do número de casos de suicídios entre policiais nos leva a questionar a existência de programas que foquem na saúde mental desses agentes de segurança pública. Nessa edição de hoje, nós vamos buscar entender todos os aspectos que estão ligados à saúde mental e quais são as condições de trabalho, como prevenir a depressão, a ansiedade e até o suicídio dentro da corporação. É para falar mais sobre esse tema que nós conversamos com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Reis, que já atuou como policial civil, um grande defensor dos direitos dos servidores da segurança pública aqui na casa, e também com a psicóloga da Academia de Polícia Civil, Edivane Marlene Pires, também psicóloga. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer participar do seu programa aqui na Rede Alesp. Agradecer a presença da doutora Edivane, que fiz o convite para ela, ela aceitou de imediato. E nós estamos terminando o Setembro Amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio, né? E essa questão do suicídio é muito forte dentro das polícias e gritante dentro da Polícia Civil. Então, é um debate importante e agradeço aqui a oportunidade. Deputado, o senhor, sobretudo, né, antes da sua carreira como parlamentar, né, como realmente policial civil dentro da corporação, pôde observar, pôde vivenciar isso muito de perto, né? Só que os números realmente são alarmantes, né? O senhor me dizia que são 30 a cada 100 mil que acabam se suicidando ou tentando, né, tirar a própria vida. Essa é a proporção dentro da Polícia Civil. Ela é maior do que na Polícia Militar, que chega em torno de 20 por 100 mil. E nós temos também esse problema na Polícia Penal, né? Então, o trabalho de polícia ele é estressante, né? E muitas vezes o policial, além desse trabalho de polícia do dia a dia, ele, para poder manter sua família, né, para poder garantir a escola do seu filho, o aluguel de sua casa, ele tem que submeter a bicos. E fica mais estressante o dia a dia desse policial. Eu conheço policiais que trabalham 12 horas na instituição, depois 12 horas fazendo segurança em alguma instituição privada, e todo esse cansaço, esse estresse, as cobranças do dia a dia, acaba também contribuindo para esse número, para esse índice que é alarmante, é um número pandêmico. Doutora, seja muito bem-vinda novamente, né? A senhora, além de psicóloga, também policial civil, né? Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco dessa realidade vivida dentro da academia. Quero agradecer primeiramente ao convite, me sinto muito honrada de estar representando a Academia de Polícia, que vem desempenhando um trabalho ferrenho, porque o suicídio, que é a causa máxima, né, aí que a gente está nesse Setembro Amarelo, ontem até fizemos um evento pela Cadepol, é preocupante. E ele é multifatorial. Então, como o deputado está citando, são vários os fatores. Nós que damos atendimento nos nossos consultórios na Cadepol, a gente ouve de perto esse policial. Né? As demandas do policial, que não se restringem apenas à questão organizacional, mas tem, bem como o deputado colocou, a questão pessoal, né, de relacionamento. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem compromissos. E o quanto que essa demanda por ser policial, muitas vezes, não combina com os recursos que ele tem, né, inclusive emocionais, que é o ponto alto. Né? Para não falar de tantos fatores, mas um que eu acho relevante comentar é a questão de que ainda existe muita resistência a buscar ajuda, porque o policial ele tem aquele mito de ser o herói, que não precisa de ajuda, que é imbatível. Então, quando ele se vê ali não fazendo frente àquilo que aquela demanda na sua atuação, nos diferentes níveis, ele fica bem impactado e, assim, muitas vezes difícil de buscar ajuda, né? Difícil de se expor a esse tipo de ajuda. Ou porque vai ser julgado, tem medo de ser julgado, tem medo de ser diferenciado dos colegas, tem medo de ser discriminado, apontado. Então, o que acontece? Ele evita, né? Então, a gente devagar com a nossa informação, se achegando aos policiais, né, nos nossos projetos, enfim, em todos os processos, e está aproximando para que desmistifique um pouco essa questão, buscar ajuda e ser frágil, né? Então, todos nós somos, né? E o policial, aos poucos, está compreendendo essa questão e valorizando o buscar ajuda, né? Porque se ele tem que fazer frente a algo bastante desafiante,
nada melhor do que ele estar preparado. E isso não se restringe apenas às técnicas de conhecimento policial, mas uma saúde policial, os recursos emocionais para lidar com as situações que sempre são muito violentas, são muito agressivas, fazem ele questionar os valores de vida e por aí vai. Então é uma questão assim, não é uma frente tão suave assim. Então devagar ele está se vendo precisando de ajuda e aceitando essa linha de conduta. Tem aumentado o número de policiais que têm buscado essa ajuda? Sim, sim, cada dia mais, né? Desde que a gente começou, e já faz um tempão que a gente já está na academia de polícia, mas agora muito mais, e pandemia veio trazer esse boom, né, na busca pelo atendimento. O policial ele está se vendo assim, eu preciso dessa ajuda, tem as portas abertas, né, tem os caminhos para chegar até lá e tem sim, tem sido crescente a nossa busca e a gente está criando demandas, né, enfim, assessorias para poder chegar até esse policial. Deputado, quais são as principais causas, né? Aqui mesmo, como deputado, eu acredito que chegue muitas demandas para o senhor no gabinete, né? Até de profissionais ligados à segurança pública e policiais civis, principalmente, né? Por se identificar com o senhor também. Quais são essas causas? Olha, eu vejo que tem a questão salarial, ela é muito forte, mesmo com esse último reajuste que o governo deu para os policiais, ainda o salário é muito baixo. Nós ainda estamos ali na 22ª posição em relação aos outros estados, né? Isso é um problema. O excesso de trabalho, porque se falta, nós temos um déficit de policiais dentro da instituição, nós temos um déficit na polícia civil, um déficit na polícia militar, na polícia penal. Então, todas as polícias têm déficit, tem falta de funcionários. Logicamente, se tem falta, quem está trabalhando tem que trabalhar pelos outros, por mais, né? Eu estive essa semana visitando ali a região do 34 Distrito Policial, e lá é uma central de flagrantes. O que é uma central de flagrantes? Como as outras delegacias não estão mais fazendo flagrantes, eles fizeram um local só para fazer flagrantes. Então você pega todas as ocorrências que acontecem em determinada circunscrição e leva para aquela central. Então, tudo aquilo que acontece lá no Arpoador, na região do Arpoador, 75 DP, tudo que acontecer lá vai para essa sede lá no 34, no Morumbi. Tudo que acontecer na região do Campo Limpo, no 37º Distrito Policial, vai para essa região lá no 34 DP. E tudo que acontece na região do Jardim Taboão vai para essa sede, que é a central de flagrantes. E eu descobri que só tinha um escrivão trabalhando naquele dia, só um escrivão de plantão. Você imagina a quantidade de ocorrências que vai chegar ali e você não tem pessoas para desenvolver esse trabalho, né? Porque nós estamos falando de uma região de mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina quantos furtos, quantos roubos, quantos flagrantes, tráfico de droga está acontecendo nessa região. E quantas ações, ocorrências que a polícia vai levar. Então, aquela pessoa que está ali no plantão, ela está trabalhando por ela e por 2 ou 3, porque para um trabalho como esse, inclusive eu falei com o secretário de rede, secretário, precisa reforçar que pelo menos nessas centrais de flagrantes tenham mais funcionários para poder dar um atendimento adequado e não sobrecarregar. Então, você imagina o que é o peso de um plantão noturno, 12 horas à noite, né, com tantas ocorrências, tanta violência, porque você acaba absorvendo um pouco dessa violência da sociedade, né? Você vai fazer lá uma ocorrência de por exemplo, a Lei Maria da Penha, violência doméstica. Daqui a pouco chega lá uma ocorrência de homicídio, uma pessoa que a autoridade tem que ir ao local, fazer local de crime, pedir perícia, né? Daqui a pouco chega uma ocorrência de tráfico, e isso, uma atrás da outra, isso vai tumultuando a mente da pessoa também. Então, é fato que a falta de funcionários, os baixos salários, isso torna o trabalho policial muito estressante. Muito estressante. E ali ele está lidando com pessoas, porque ao mesmo tempo que ele tem que fazer todo o desenvolvimento da ocorrência, o registro, tornar todo aqueles depoimentos a termo, né? Ainda ali está chegando outras pessoas com problemas, que roubaram meu celular, eu acabei de ser assaltada no ônibus. Porque além de você ter que absorver todos esses registros, você ainda tem que dedicar a ouvir as várias pessoas que são vítimas e vai recorrer ali àquela delegacia que está aberta, né?
as outras praticamente não estão funcionando à noite. Das 93 delegacias da cidade de São Paulo, somente 27 estão funcionando diuturnamente. Então, isso por falta de efetivo, quer dizer, precisa de pessoas para ajudar as pessoas. Precisamos humanizar o trabalho policial, né? Conforme disse aqui a doutora Edivane. O policial não é um Robocop, ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, o Estado ele tem que se atentar para essa questão da humanização do trabalho policial, de realmente valorização, uma grande cobrança é a valorização e, obviamente, ter pessoas para fazer o trabalho. Não pode ter um trabalhando por 10, porque vai acabar ele indo para esse estresse e esse estresse acaba provocando certas ocorrências que chega ao suicídio, aqui é o extremo, né? E se você for observar, o policial ele tem uma arma na cintura. Isso é um problema, né? Quer dizer, se ele entra no estresse, se entra numa situação de estresse, ele tem uma arma na cintura. Mas mesmo nesse número de suicídios, você vai identificar policiais que se enforcaram, policiais que tomaram veneno. Então, o suicídio não é só por arma de fogo. É, sim, em grande parte por arma de fogo, mas também por outras formas de suicídio. Doutora, acho importante a gente trazer um pouco essa realidade também, né, que o deputado está trazendo para a gente, dos números alarmantes de suicídios dentro da corporação, entre os policiais civis, e como o deputado apontou, não só por arma de fogo. Quer dizer, tem outras causas também, né? Quais são os números? Então, o que a gente tem de dados, assim, são sempre parciais, né? Porque o grande problema que a gente enfrenta para fazer isso virar dado é que muitos não são notificados. Ou pela família que esconde, que não quer falar que é sobre isso, morreu, mas aí não dá um motivo e a gente acaba não tendo acesso, né? Ainda tem muita resistência sobre, né? Porque como o deputado está falando, a ponta da corda, né? O policial se vê quase sem saída e aí ele entende que o suicídio é uma saída, não que seja, né? Então é um nível de perturbação mental, um nível de comprometimento na saúde mental que leva ele a esse tipo. E uma coisa relevante de comentar é que tem esses tipos de suicídio que o deputado citou, mas um que está chamando bastante atenção, que anda acontecendo com bastante frequência, ele também, o suicídio ligado a feminicídio, né? Ele mata a mulher, né? Ele mata parentes, filho e depois se mata. Isso também está bastante recorrente, né? Então é algo que está também nos chamando a atenção, né? Quer dizer, a magnitude só falar de suicídio, ela parece simples, mas ela não é. É bastante complexa. E sobre esses fatores, né, que o deputado começou colocando, os salários, as condições de trabalho, número inferior realmente, tipo de ocorrência, violência que ele fica recebendo constantemente ali na delegacia, isso é bastante forte, incide sobre ele, né, incide sobre o mental, incide sobre o emocional. Ele, como dissemos aqui, não é um robô. Eu não ligo que você veio me contar que você chegou em casa, seu filho estava morto. As ocorrências em si, elas têm um teor muito emocional, muito afetivo. Então, por mais que ele fique ali na postura, tenho que registrar, tenho que prestar segurança a quem vem me pedir na delegacia, na prática, ele está envolvido. Chega ao final do plantão, ele está bastante sobrecarregado dessa questão emocional e tendo que lidar com as próprias questões, né? Então, é todo um jogo de situações. Então, a gente atenta para esses fatores. Não é uma questão fácil, que pode ser abordada só por um ponto ou pelo outro. A gente tem que considerar bastante essas questões da própria atuação do policial, no quanto ele está envolvido com as questões. E o policial ele tem um ponto alto, que eu acho que o deputado pode até concordar pela prática que tem. O policial ele tem um pensamento muito rígido de certo e errado. Mas como as ocorrências que ele vivencia não apontam certo e errado, ele tem que ponderar, ser flexível. Então essa falta de flexibilidade também faz com que ele venha a ter esse sofrimento psíquico. Ele não sabe lidar com o caminho do meio, ou é isso ou é aquilo. Mas as próprias ocorrências, né, o teor das ocorrências não apontam necessariamente para certo e errado. Existe um meio do caminho e isso mexe muito com ele. Um outro fator importante é a ser considerado, ele se isola muito. O policial se isola muito, fica muito fechado no mundinho, só fala a linguagem policial, né, os códigos, né, de que é isso, que é aquilo. Ele só anda com o policial, ele só vai no clubinho com o policial. Ele fica muito fechado nessa rede
que é restrita aos mesmos pensamentos, às mesmas coisas, então ele não busca estratégias fora do trabalho policial. Então você vê que são fatores que, quando investigados, olhados por um outro ponto de vista mais humano, a gente chega até a entender de uma certa maneira de por que no final das contas ele se suicidou. É difícil, né, deputado, ouvir isso. No final das contas a gente chega a entender o porquê, né, a pessoa atenta contra a própria vida e se suicida, porque... E aí pensar que, quer dizer, a segurança de toda a sociedade está, né, nas mãos dessa pessoa, quer dizer, o como essa pessoa não deveria ser observada, preservada, justamente para que possa preservar a vida de todo o resto. Porque senão como fazer isso, né, deputado? O que a doutora Edivane traz, essa questão desse mundo policial, essa dedicação exclusiva e essa sobrecarga que tem na carreira, a questão do trabalho em excesso e também dos bicos. Quer dizer, o policial não frequenta um teatro, ele não frequenta um cinema. Primeiro porque ele não tem recursos para isso, né? Ele tem que, se ele faz bicos, se ele trabalha num plantão e depois ele sai para fazer um bico de 12 horas, e isso todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele não tem folga, ele não tem tempo com a família, não tem lazer. Tudo isso vai contribuindo para esse adoecimento, vai contribuindo para esse estresse, essa carga, né? Porque quando eu, às vezes, subo à tribuna aqui e falo, não, que o policial tem que ganhar bem, tem que ter um salário digno. E ele tem que ter um salário digno justamente para prover o seu sustento, mas prover também as suas atividades de lazer. Aquela atividade, quando ele está no teatro, ele vai esquecer o que é aquele mundo ali que ele vive no dia a dia. Ele vai oxigenar um pouco a sua mente, dele poder estudar, dele ter tempo para estudar, ter tempo para fazer novos cursos, novos horizontes. E se ele só está ali naquele ambiente policial e naquele ambiente dos bicos, ele não tem um ambiente familiar, ele não tem tempo com a família, ele não tem lazer, né? Então, é muito difícil a vida do policial no dia a dia, é muito difícil a sua forma de viver, esse mundo que a doutora Edivane falou, esse mundo ali que só enxerga o que é a atividade de polícia, o que é a linguagem policial no dia a dia, e justamente que eu acho que o Estado, aí se fala das políticas públicas, o Estado tem que entender e como ter uma solução, uma equação que possa dar um resultado diferente, né? Como que realmente possa ter essa valorização, como que o policial possa realmente ter a sua folga dedicada à família, dedicada a um momento de lazer, um momento de reflexão, um momento de oxigenação, para não ir para esse extremo. Deputado, há muitos anos, né, há muitas décadas se fala sobre a valorização dos agentes de segurança, né, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Efetivamente, é difícil a gente encontrar isso e os problemas sempre giram em torno das mesmas questões que o senhor mesmo, né, e a doutora também trouxe para a gente, questão salarial, contingente, o que acarreta no estresse. Que política pública humanizada seria essa? Olha, você já deu até a resposta, começa pela valorização, né? Depois da valorização, eu acho que a carga horária de trabalho tem que ser aquela que o policial possa fazer o seu trabalho e, ao mesmo tempo, também o seu ambiente familiar, o seu tempo de lazer, né? Então, se o Estado cuidar bem do policial, se o Estado realmente oferecer aquilo que é direito dele, eu acho que nós vamos reduzir bastante essa questão. Eu não vou dizer que a gente vai zerar ela, porque sempre vai ter alguém que vai destoar, mas eu acho que nós vamos reduzir bastante. Mas enquanto o policial estiver trabalhando, se tem 30 dias no mês, ele trabalha os 30 dias, é muito difícil você ter resposta para isso, muito difícil. Então começa pela valorização, depois pela qualificação, a reciclagem. Não dá para o policial ficar o ano inteiro só na atividade de polícia.
ele tem que pelo menos ter 15 dias onde ele vá para a academia fazer um curso, se apropriar de novas informações, novas tecnologias, né? Então, eu acho que já aconteceu no passado, em alguns momentos. Eu fui da Polícia Militar e a gente tinha os cursos a cada 6 meses, tinha lá, parava 15 dias para poder fazer um curso ali de entender a sociedade, as novas leis que estão surgindo. Nós temos uma produção legislativa muito forte no país, né? Volta e meia está mudando certas legislações, certos projetos. Então, você para debater, para discutir, inclusive para debater a própria aplicação da lei no dia a dia, né? Porque você não pode contratar o policial, ele vai lá, faz academia, aí ele fica 30 anos só naquela atividade policial, sem parar um momento para poder se qualificar cada vez melhor, né? Qualificar no dia a dia, com relação aos novos acontecimentos, as novas modalidades de crimes que vai acontecendo na sociedade, como se preparar para enfrentar tudo isso. Então, o Estado ele tem que ter essa busca da humanização, não tratar o policial como se fosse um robô. Essa questão da valorização policial, eu quero assim deixar registrado que começa nós temos lá o registro da história do Chaguinhas. O Chaguinhas era um cabo da polícia. Ele era um cabo do batalhão de Santos, né? E ele foi levado à forca justamente por condições salariais. Ele foi levado à forca em 1821. Olha, faz tempo isso, né? Mas você vê, desde daquela época, a polícia já tinha problema de reconhecimento, de valorização. E ele fez um motim porque não se recebia salário por meses, né? O Estado não pagava o salário por meses. E aí ele foi condenado à forca, né? A história diz isso, e a corda quebrou, foi levar a forca lá na Praça da Liberdade, a corda quebrou, o povo gritou por liberdade, porque antes de ser Praça da Liberdade era a Praça da Forca, né? E acabou o Estado matando ele a pauladas, né? Porque naquele período as pessoas eram enforcadas, né? Tinha pena de morte, pena de enforcamento, né? Mas a história dele, do Francisco das Chagas, o cabo Francisco das Chagas, se dá justamente por conta das condições e dos salários que não eram pagos pelo Estado, né? Então, é um problema que tem na polícia de muitos anos, é um problema secular e que passa governo, entra governo e eles têm aquelas propostas, eles vão à televisão no processo eleitoral e falam que vai fazer, que vai revolucionar. E aí eu dou até o exemplo da lei que eu aprovei aqui, o projeto de lei 61, e que o governador vetou na data de hoje. Aliás, hoje ele cometeu um projeticídio, né? Matou o projeto, né? Um projeto importante e que era esperado por vários colegas que querem se aposentar e foram promovidos, mas não podem porque tem que esperar 5 anos. Então, se ele conquistou a promoção dele, ele está lá há 25 anos para chegar à primeira classe, se não for por merecimento, por antiguidade, são 25 anos. Ele conquistou. Agora, se ele tiver algum tempo que ele averbou, algum tempo que ele trabalhou antes de trabalhar na polícia, ele tinha lá 5, 10 anos no INSS, por exemplo, ele averbou, ele já tem tempo para se aposentar, já tem idade para se aposentar. Mas se ele não ficar 5 anos naquela classe, ele vai voltar no tempo. Então, já é uma agressão do Estado. Quando o governo vai lá e não reconhece esse direito, né, o direito que a pessoa conquistou no tempo, a promoção foi uma conquista. Ele levou 25 anos para chegar. Aí o governo fala, não, mas você vai se aposentar, você tem que voltar para a segunda classe. Aí ele fala, não, mas eu quero me aposentar na classe que eu estou. Então você tem que ficar mais 5 anos. Quer dizer, é praticamente mais um peso em cima dele, né? O policial que estava esperando para se aposentar fala, pô, vou ter que ficar mais 5 anos se eu quiser levar um pouquinho a mais no salário, né? Porque não parece, mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, os custos dela aumentam, né? Custos com saúde, plano de saúde, tudo é mais caro, remédios, né? Então, ele às vezes fala, pô, vou ter que trabalhar mais 5 anos porque o governo não me deu esse direito, né? Não respeitou esse direito. Tudo isso vai contribuindo, né, para a questão psíquica, para o chateamento, né?
o não reconhecimento, coisas mínimas, né? Então, o que a gente espera é que o Estado possa realmente reconhecer, que tem que valorizar o policial, que tem que dar condições, que tem que dar formação. O policial se sente muito assim, fortalecido, empoderado, quando o governo submete ele a um curso de formação. Olha, você vai aprender técnicas, vai fazer cursos em outros países, vai fazer cursos com o FBI, com a SWAT. Nossa, isso orgulho, é motivo de orgulho. Olha, eles contam para a família, nossa, eu vou fazer um curso. Então, o governo tem que investir mais no ser humano, investir mais no policial, investir na formação, na valorização, na capacitação, né? E dar as oportunidades para o policial poder viver com tranquilidade, com alegria, com harmonia. E com certeza, se houver uma política positiva, uma política positivista, que ele se sente acolhido, nós vamos reduzir sim esse índice de suicídio que tem na Polícia de São Paulo. Quantos servidores não perdem a vida, não só policiais, mas nessa recontagem, esperando por esse reajuste para poder se aposentar no cargo atual? Doutora, vamos falar um pouco sobre o apoio que é fornecido a esses policiais hoje, né? A senhora me dizia que durante a pandemia os números, né, as tentativas de suicídio aumentaram muito, né, no pós-pandemia principalmente. Sim. E que inclusive um sistema novo foi implementado, né, além então desse serviço de psicólogas presenciais à disposição, inclusive a senhora é uma delas, né, dentro desse núcleo de operações. Tem também uma central que pode ser feita via telefone. Imagino que muitos policiais recorram a essa questão de telefone, até por não precisar se identificar e ter essa questão do olho no olho e a vergonha, né, que a senhora disse, de quão menos forte eu posso parecer ao pedir ajuda, né? É verdade. Isso é relevante o que você está colocando pela questão de que a gente, quando criou o site, né, o diretor, na época, abriu essa porta por conta da pandemia. A gente não sabia o quanto isso também seria viável, essa busca de ajuda, pelo próprio fato de não se expor. Né, como o policial já tem essas resistências, então, assim, ele primeiro passa um e-mail, né, existe um site, ele passa um e-mail e temos aí, então, já falando como funciona, né, uma equipe de 27 psicólogos atualmente, nos diversos departamentos, com formação em psicologia, de uma maneira voluntária. Né, estamos, assim, associadas nesse site, nós, inclusive, da Academia de Polícia, então são vários departamentos, DHPP, DENARC, Corregedoria, e aí a gente se uniu e a gente funciona por esquema de plantão, sempre, 24 horas uma psicóloga ali. A hora que entrar o e-mail desse policial, que ele vai pôr o nome e o contato, a gente já liga para um agendamento e começa um processo com ele de atendimento, de acolhida, né? E isso se iniciou na pandemia e realmente a cada ano, né, após pandemia, a gente vê esse crescente, né? A gente começou com 50 atendimentos, a gente está atualmente em 298 atendimentos, a gente vai a cada ano, a gente percebe que, primeiro, divulgação, né? Então essa busca, porque muitos não conhecem, então a gente coloca na rede social, todo evento que tem na Cadepol, a gente tem até um cartazinho que a gente, né, coloca ali, olha, e vai de boca a boca também, né? Muito interessante isso, porque é um atendimento breve, e aí há um colega, ó, pode acessar lá, acessa lá o e-mail, você vai ter um contato, tem um psicólogo para falar com você, para conversar com você. Então esse é um trabalho que está tendo bastante resultado nesse sentido, né? Temos atendimento nos consultórios e temos os projetos, né? Que de janeiro para cá, é bom ressaltar, né? Com a entrada da nova diretora, a doutora Márcia Ruiz, ela junto com o delegado-geral, Dr. Dian, fizemos assim um projeto, né? Estamos assim, imbuídos de projetos visando a qualidade do policial, né? Então são grupos montados dos quais nós fazemos parte: prevenção ao suicídio, prevenção a drogas, violência doméstica, para aposentados, todos eles. A premissa básica: como é que a gente vai influenciar esse policial, buscando qualidade de vida, valorizando esse policial, valorizando a atuação desse policial, principalmente no projeto de aposentados, né? Depois que terminou a carreira, o que ele tem no pós, né? Como é que ele pode, a partir, né? Então, o projeto chama pós-carreira, né? Quer dizer, porque parece que a carreira acabou a vida. Não. Depois da sua carreira, você ainda vai continuar e você pode traçar projetos para poder estar até se sentindo motivado a buscá-los. Então, esse é um trabalho bastante interessante. Esse do Prevenção ao Suicídio que fazemos parte. Então, são grupos, a nossa intenção, que já foi montado, já foi documentado,
é estar indo às seccionais de polícia, às delegacias. Nós vamos ao encontro do policial, não trazemos eles para a CADEPOL. Porque às vezes fica, não posso, não dá, ou o chefe não libera. Então, nós, nossa equipe, estamos montando estratégias para alcançar as seccionais, que tem lá o delegado, o diretor, o geral, o seccional, o assistente, toda a equipe. Passar por todas as carreiras, não é direcionado a uma carreira específica, todas as carreiras. Para que a gente possa chegar perto. Isso também significa uma valorização, um reconhecimento. Eu vou até o teu distrito, eu vou saber como é que você trabalha, eu vou te conhecer, levantar essas demandas. O que está acontecendo aqui? O que esse departamento precisa? Então, assim, nós estamos assim, com grandes estratégias aí em plena execução, visando isso mesmo, a questão da prevenção, olhar para esse policial como um ser humano, a partir, para além da carreira, para além de ser um policial, o que mais você é? Como é a tua família, que questões você tem, como a gente pode abordar isso e também é uma maneira de valorizar. Lembrando que, segundo dados, é um fator protetivo ao suicídio, até ontem no nosso webinar a professora da USP trouxe esse dado bastante importante, nos revelou, embora a gente já, por prática, já sabemos, agora está cientificamente confirmado, ele se sentir valorizado é um fator preponderante na prevenção ao suicídio. Se sentir valorizado como policial. Então, acho que é bastante relevante. Sem dúvida, é tudo que a gente está falando até aqui, muito agora legal. Até aqui, a questão da valorização. Agora, deputado, quão importante é o que a doutora trouxe da questão do aposentado, do policial aposentado, que também é um grande problema para a corporação, Quer dizer, o problema da corporação é legal também essa visão de que não acaba quando, então, o trabalho desse policial se findou. Não, ele ainda continua, Ele continua, claro, está afastado, acabou ali o seu tempo de contribuição, mas ele ainda pertence, digamos assim, àquela corporação, àquela categoria. E tem também um alto nível de suicídio, como o senhor mesmo disse, Quando a pessoa ela se aposenta, vem, até pela própria idade, vem ainda outros problemas, outros custos, outros gastos, e a saúde já não é mais a mesma, deputado? Já não dá mais para fazer 48 horas sem dormir, entre jornadas de trabalho e mais bicos, E como é tratada essa questão? Você imagina que os policiais, eles têm horários, São os horários que não é como se fosse uma fábrica, que você entra de manhã, deu 5 horas, vai embora, Marca o cartão, entrou 7 horas da manhã, marca o cartão, 4 horas, terminou o serviço, Então, as escalas dos policiais, tem dia que eles trabalham durante o dia, outro dia à noite, muda muito essa questão do seu relógio biológico, Porque eu puxei um plantão durante o dia, 12 horas. Amanhã eu já não vou vir durante o dia, eu vou vir à noite. E sem contar as escalas extras, Tem, volta e meia, você é convidado para 2 horas da manhã estar na rua. Olha, vai ter uma operação, é uma operação sigilosa, ninguém tinha conhecimento dela, até porque se caso vazasse as informações, talvez aquelas pessoas que são objeto dessa operação, que serão presas por ela, fugiriam, Então, você é pego muitas vezes de surpresa, Então, na polícia tem muito isso, Você, de repente, é convocado para 5 horas da manhã estar na delegacia, 4 horas da manhã, que não tinha essa previsão, Era sua folga, mas por conta dessa operação e não tem tantos policiais para executá-la, você convoca todo mundo para, a partir das 4 horas, na sede de tal delegacia, porque vai ter uma operação e você vai ter que estar lá. Então, a vida do policial é muito diferente do trabalhador comum, É muito diferente. E depois que ele se aposenta, ele continua policial. O que muda na carteira dele é que vai ter um azinho de aposentado, A carteira continua a mesma, é investigador, aí tem um número lá e um A, porque se alguém te parar, não, ele é aposentado. Vai saber que ele é aposentado porque tem um Azinho bem pequenininho. Então, ele continua com a obrigatoriedade de agir. Ele não perde essa obrigatoriedade de agir, Se ele deparar com um fato que a lei define como crime, ele não pode se omitir. Ele não pode falar, não, eu estou aposentado. Se ele está ali com a carteira e está com a arma, e ele tem como, e o policial, que isso é um outro problema, a questão das armas, Porque o policial terminou a carreira dele, ele tem que entregar a arma para o Estado.
e ele vai ficar desarmado. Mas ele prendeu muitos bandidos, que vai reconhecer ele. Ou seja, se ele conseguiu durante a sua carreira comprar uma arma, porque não é barato uma arma, né? Se ele conseguiu comprar, ele vai poder usar, porque ele tem um porte nacional, né? Ele tem a carteira de policial, ele vai poder usar, sem problema nenhum. Mas se ele se desarmou, ele vai estar correndo risco também, né? Porque ele continua policial e aquelas pessoas que ele prendeu sabem que ele é policial e agora ele está desarmado. Então ele também está correndo esse risco. Então é tudo um problema. E quando ele perde esse mundo, como ele vive, esse mundo policial está tão assim, dentro do ser dele, da cabeça dele, da mentalidade dele, e aí de um dia para o outro ele agora é só aposentado. Ele desconectou daquela vida, né? Quer dizer, isso é um outro choque também que acontece, que eu acho que tem que ter todo um planejamento do Estado para esse processo de aposentadoria, né? Em que pese que muitos policiais às vezes ficam até os 75 anos de idade. Você vai encontrar muitos policiais trabalhando aí com 60, 70, 72 anos, né? Porque como o salário é baixo, quando ele se aposenta, ele já perde uma parte desse salário, ele vai perder o auxílio alimentação, aquela gratificação, às vezes, de plantões, né? Alguma coisa que ele ganha, mas ele vai perder. Então, ele prefere ficar. E muitas vezes nós temos policiais idosos, né? A polícia envelheceu bastante, porque por falta de concursos públicos, a polícia envelheceu bastante. Você vai encontrar bastante policiais de cabeça branca, né? Trabalhando no dia a dia, enfrentando plantões de 24 horas, plantões noturnos, enfrentando escalas extras. Então é todo um sistema, né, que o Estado tem que ver como que dá solução para isso, como que oxigena a polícia, como que introduz novos quadros, melhore a carreira, né? Eu entendo que tem que melhorar a carreira. Nós temos a questão da exigência de curso superior para investigador de polícia, para escrivão de polícia, desde 2008. Mas até hoje o Estado não remunera os investigadores e os escrivães de polícia com salário de curso superior. Ele continua pagando salário de nível médio, né? Que é um problema e que vem essa grita de muitos anos e o Estado se omite, né? E o Estado faz o edital de concurso, agora saiu um edital, de tanto nós batemos aqui que tinha que fazer esse edital porque não tem policiais para trabalhar, colocou um edital para 3.500 policiais, cerca de 1.250 investigadores, 1.333 escrivães de polícia, 552 delegados, né? Também médicos legistas, peritos criminais, né? E lá tem a exigência para o investigador e para o escrivão do curso superior, do nível superior, porque é uma lei que foi aprovada em 2008 por conta daquele levante, né? Que os investigadores, os delegados, os escrivães foram até o Palácio do Governo entregar uma pauta para o governador Serra e ele recebeu com balas de borracha, com gás lacrimogêneo, né? Então, por conta daquele ato, daquele evento, acabou se alterando a legislação e colocando no texto legal que para entrar na polícia na condição de investigador de escrivão, que era um pleito que vinha de muitos anos, tinha que ter o curso superior. Mas não fez alteração. Quando você vai para o quadro salarial, não houve essa alteração, né? Que você teria que colocar ela no SQC 3, eles continuam no SQC 2. Então, não houve a alteração para poder garantir que o policial civil, o investigador escrivão, pudesse ganhar o salário de nível médio, que seria em torno semelhante ao salário do perito criminal, 84% do que ganha o delegado de polícia. Isso não aconteceu até hoje, né? Então, todas essas questões, elas vão contribuindo para essa situação em que está, essa situação dos aposentados, das pessoas que se aposentam, dos policiais que envelhecem e continuam trabalhando para que não tenha redução no seu padrão de vida, né? Ele prefere ficar trabalhando do que se aposentar. Então, se você visitar algumas delegacias, você vai ver vários investigadores, escrivães com mais de 60, 65 anos, 70 anos, e eu conheço muitos. Eu conheci, inclusive, né, pessoas que morreram trabalhando, morreram na mesa.
chefe de investigadores que morreu ali, trabalhando, né? Não se aposentou, não pôde cuidar muito da vida, se dedicou a vida inteira à polícia e morreu dentro da polícia. Infelizmente, é o retrato da maioria, né, doutora? A senhora trouxe 2 casos muito alarmantes também, eu acho que vale a pena a gente comentar, que é justamente o uso de drogas, né, que tem dentro da corporação, e a prevenção, esse trabalho de prevenção também que a academia vem fazendo, e a questão do feminicídio, que a senhora trouxe no começo da nossa entrevista, né, também dentro dos dados de suicídios, o quanto isso tem aumentado, né, o número de policiais que têm atentado contra a vida das companheiras e logo em seguida contra a própria vida. Então, realmente são dados que buscam de nós um olhar mais criterioso, né? O policial, como nós estamos falando, ele está tão envolvido nas questões policiais e nas pessoais, em que os valores da vida do próprio policial são muito questionados, né? Para chegar a este nível, né, de matar uma esposa, de matar uma namorada, ou um filho e depois se matar, quer dizer, é tudo ponta de corda, né? Que a gente pode ver que é ponta de corda mesmo. A polícia está, assim, chegando às últimas consequências. Então, esses projetos, tanto de prevenção a drogas, porque também drogas é uma válvula de escape, porque ela é fácil, ela é rápida em efeitos, né, porém bastante assim, desgastante, né, e nada saudável ao longo, né, da jornada. Então isso também compromete a qualidade desse policial. Alguns policiais que a gente atende, que chegam ao nosso consultório, eles precisam de acompanhamento psiquiátrico. O psicológico já não dá mais conta, principalmente quando se refere à dependência química, né, que a gente chama, né, drogas ou álcool. Ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ele precisa de toda uma medicação para ganhar um equilíbrio, para aproveitar o atendimento psicológico. Então, você vê que é aquela coisa, quando ele vai buscar ajuda, ele já está num nível tão comprometido que você fazer o caminho reverso de trazê-lo ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio físico, inclusive, de saúde, é uma jornada, né? E é processo, e alguns desistem ao longo da jornada, mas enfim, nossos projetos, como você está citando bem, estão voltados para trazer essa informação. A gente elaborou cartilhas para fazer uma distribuição nas delegacias quando a gente for desenvolver esses trabalhos. Tem médico junto para acompanhar, até a gente fazer uma questão de medir pressão, fazer aqueles exames rápidos que pode fazer ali na hora para já dar um feedback para esse policial. Olha, que bom, começa já por uma questão médica, bem objetiva, para ele não se sentir muito defendido. Olha, é legal que você passe no médico, olha, aqui deu um pouco alterado. Então, essa prevenção, ela justamente vai olhar esse ser humano como um humano, né? Então, assim, sai um pouco dessa imagem de policial para olhá-lo como um humano e, a partir desse olhar, começar a ele se sentir olhado, primeiramente, né? Se sentir valorizado a partir daí e sentir que é o caminho, né? Buscar ajuda, buscar essa estratégia. É interessante só comentar o que o deputado está falando, o deputado a respeito do porte de arma. Nós somos credenciados pela Polícia Federal para fazer porte de arma para aposentados, porque ele precisa mesmo dessa carteirinha com azinho, ele precisa fazer uma outra avaliação psicológica para portar arma. Eles têm que aparecer na Cadepol para fazer, né? Atualmente nós somos as únicas credenciadas, tinha mais credenciamento junto às psicólogas da Cadepol, né, da Polícia Civil, mas atualmente somos nós. E aí, é muito assim, é curioso, né, trazer esse dado, que eles ficam muito... por que eu tenho que passar por um exame psicológico? Eu sempre portei arma. O que você está me questionando agora? Eu não tenho... Eu tô ótimo, assim, deu tudo certo a minha carreira. Eu tenho que agora passar, me submeter, ou até uns se sente até meio que humilhados. Eu tenho que sentar aqui na tua frente, você atesta que eu posso seguir com arma, né? O segundo caso importante, eu já matei pessoas, porque aí tem todo um questionamento. Por que você quer portar arma? Eu já matei pessoas, eu já tive uma vida bastante tensa como policial. Eu me sinto ameaçado na minha casa, e aí? E aí então tá, então por isso que você quer portar arma. Então, quer dizer, essa passada, né, de aposentado, mas ainda permanecer com a identidade. E a arma para o polícia é a identidade. Ele não sabe se ver sem arma, entendeu? Ele é como se estivesse nu, né? Ele quer a arma, né? Então é interessante, só reiterando, mas... Mas continua o vazio de aposentado. Exatamente. Que ele tem que lidar, né? Na verdade, ele vai ter a carteira de polícia. Isso. Continua policial. Continua policial. E ele se vê assim, essa identidade está tão introjetada que assim, você não vai me reprovar, né? Porque assim, eu não me vejo sem arma.
Você entende? Então tem toda uma questão bastante delicada nesse momento, que é uma transição, por isso o projeto de cuidado ao aposentado ele é muito relevante nesse momento, porque a gente vai ajudar ele a passar, é uma transição. Né? Como é que eu faço, né, para passar essa questão e não me sentir tão estressado, tão questionado, tão afrontado? Né? Entender que na linha da vida faz parte. Né? Então, eu valorizo tudo que fui e continuo sendo. Né? Mais ou menos essa trajetória. Deputado, e tem a questão do feminicídio também, né, entre os policiais, que é um assunto tão tratado aqui dentro do parlamento, né, em tantas políticas públicas que são formuladas aqui, né? Essa questão é muito preocupante, o estresse provocado na carreira do policial, no dia a dia do policial, muitas vezes ele dorme com a arma debaixo do travesseiro. A coisa é tão tensa, né? E já aconteceu casos no passado do policial sonhar que está em um confronto e pegar a arma debaixo do travesseiro e matar a esposa. Sim. Né? Nós temos registro na história disso. Né? Então, acontece que muitas vezes, eu estava até lendo um caso, né, que você falou que o policial matou a esposa e os filhos, né? Eu estava vendo um caso do policial que matou a esposa e se matou. Então, isso é tudo isso que nós conversamos sobre a questão do estresse, da sobrecarga, da falta de valorização, que acaba levando o policial, às vezes, ter uma convivência interna, uma convivência com a sua esposa, porque ele não vive em casa, ela cobra, a esposa cobra a presença do marido, da presença dele com os filhos, né? Mas pela atividade dele, e se você assistir aqueles filmes americanos, é um pouco muito parecido com aquilo, né? Quer dizer, a esposa cobrando o marido, olha, você não fica em casa, você não está vendo o seu filho crescer, você só se dedica exclusivamente à polícia, né? Isso não é uma coisa que não é irreal, muitas vezes é o dia a dia de muitos policiais, né? E acaba chegando a esse extremo, chegando a esse feminicídio, né? E muitas vezes tirando a sua vida, né? É um arranjo que o Estado tem que fazer, uma atenção humanitária para todos os policiais, né? Realmente cuidar deles, né? Realmente cuidar e atentar para todas essas questões. Eu dou os parabéns para a Academia de Polícia, né? A doutora Edivane, ela traz aqui a preocupação que a Academia de Polícia é muito importante na vida dos policiais, porque tudo começa lá, né? Ninguém chega no teto da carreira se não ter passado por lá, né? Então, todo esse trabalho que está sendo feito pela Academia de Polícia e que tem que ser estendido para outros departamentos, né? Mesmo que nós tenhamos lá a Corregedoria, o DAP, mas a polícia é muito grande. Você imagina, você anda no estado todo, você vai ver a polícia. Você anda no estado inteirinho, você vai ver que tem lá uma portinha lá com o nome da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ela é muito grande, né? É uma instituição, assim... Então, tem que ter essa atenção do Estado. Tem que ter essa atenção que a Academia de Polícia está tendo, tem que se multiplicar nos DEINTERs, no DECAP, que é o Departamento de Polícia Judiciária da capital, Departamento de Polícia Judiciária da Macro, São Paulo, DEMACRO, Departamento de Polícia Judiciária do Interior, são vários departamentos que tem no interior, né? DEINTER 1, DEINTER 2, DEINTER 3 e assim vai. Então, ter essa atenção, além de tudo que nós falamos, mas ter esses núcleos de apoio também nesses departamentos, né? Porque, pelo tamanho da polícia, às vezes fica distante. Alguém que está lá no interior, como que ele acessa todo esse trabalho, como que ele acessa, como que ele vai ter essa atenção de um psicólogo. A dificuldade que a doutora Edivane traz aqui do policial também compartilhar, às vezes, a sua angústia, né? Ele se coloca num ponto que ele é o dono da coisa, né? E quando ela fala da aposentadoria, é como que eu tiro a roupa de polícia, né? Como que eu vou me despir, né? Para fazer essa transição, sair desse mundo e entrar em outro, né? Então, é toda uma tensão que tem que ter, uma tensão
semelhante ao que a Academia de Polícia está fazendo, e que eu fiquei muito feliz de você poder vir aqui falar um pouco, porque isso aí vai ser divulgado, né? Vai chegar nos nossos colegas, vai chegar em várias pessoas, né, esse Sim. programa. Então, é como realmente você ter a atenção básica, como o Estado realmente dá, ele vê. Tem um problema e como que eu vou dar solução para ele? É essa a questão que fica aqui para o Estado. Eu acho que o senhor resumiu muito bem, deputado. É uma questão é uma atenção humanitária a essa categoria. Deputado, gostaria de agradecer demais esse bate-papo hoje com o senhor. Doutora, um prazer. Por favor, volte mais vezes, espaço sempre aberto. É uma questão que tem que ser colocada principalmente e o espaço é o parlamento, né, deputado? Aqui as ideias vão sendo propagadas, né? Então, eu agradeço também o espaço que foi dado e estou à disposição e conforme já fui cobrado assim que eu cheguei, eu sempre digo, eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Nós que agradecemos. Doutora, mais uma vez, doutora psicóloga da Academia de Polícia Civil, Edivane Marlene Pires, e o deputado estadual também aqui com a gente pelo Partido dos Trabalhadores, Reis. Muito obrigada mais uma vez. A vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Até o próximo programa.